Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 164º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, livro de Salmos, capítulo 103 e o livro 1 de Pedro, capítulo 1. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Se neste momento você não tem como fazer as anotações ou estar de posse do nosso kit de fé, não tem problema, volte depois e ouça novamente. É um momento de fortalecer a sua fé. Por falar nisso, rapidamente gostaria de deixar aqui uma mensagem profética antes da nossa leitura. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. Quando tudo vier contra a sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não veio para roubar o seu carro. Não está aqui para roubar a sua casa, seu apartamento, relógio, celular, sua roupa. Ele veio para roubar esta semente aqui, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família na leitura da Bíblia, nossos parentes queridos, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, nos revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulos 4 e capítulo 5. Isbosete é morto. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram, e todo o Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito,
será que eu não requeriria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Davi é ungido rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi conquista Sião. O rei Davi partiu com os seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus, que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isto queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: Todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim Davi morou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Ele foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros. Estes construíram um palácio para Davi. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que tinha vindo de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: O Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: Não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação.
É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus, desde Geba até Gézer. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 4, exposição bíblica dos versículos 5 a 12. A história de Baaná e Recabe nos lembra o Amalequita, conforme capítulo 1, que alegou ter matado Saul. Esses dois homens eram oficiais inferiores no exército de Abner e acharam que poderiam ganhar recompensa e uma promoção de Davi se matassem Isbosete. Mas, assim como aconteceu com o Amalequita, estavam enganados. Davi não assumiria o trono por meio desse tipo de estratagema. Ele estava esperando o tempo de Deus. E eu encerro a compreensão do capítulo 4 com a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. A resposta de Davi deixou claro que, em nenhum momento em sua carreira, ele havia violado o mandamento de Deus ao assassinar alguém para cumprir seus propósitos. O Senhor cuidou dele, o protegeu durante 10 anos de exílio e agora, durante os mais de 7 anos como rei em Hebrom. Infelizmente, Davi não manteve sua integridade mais adiante do capítulo 11, e esta declaração voltou para assombrá-lo. A vida de Davi é outro exemplo para nós da advertência bíblica. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Conforme 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 12. Compreendendo o capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Saul foi o rei do povo, mas não a primeira escolha do Senhor. Afinal, Deus o dera como juízo contra Israel, porque o povo queria ser como as outras nações. Conforme 1 de Samuel capítulo 8 e Oséias 13, versículo 11. O Senhor amava seu povo e sabia que ele precisava de um pastor, então preparou Davi para ser o rei. Ao contrário de Saul, um benjamita, Davi era da tribo real de Judá, conforme Gênesis 49, versículo 10, e nasceu e cresceu em Belém. Por causa disso, ele só pôde estabelecer a dinastia que trouxe o Messias ao mundo. Jesus também nasceu em Belém. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Agora, os anciãos de toda a nação ungiram Davi e o declararam o seu rei. Ele não era nenhum amador. Tratava-se de um guerreiro experiente, um líder talentoso que, obviamente, tinha a bênção do Senhor em sua vida e ministério. Depois de anos de turbulência e divisão, a nação finalmente tinha um rei que era escolhido por Deus e aprovado pelo povo. Deus reserva um tempo para preparar seus líderes. É lamentável a pessoa que tem êxito sem a preparação e a bênção de Deus. Compreendendo o versículo 6, quando Davi escolheu Jerusalém como sua capital, as considerações políticas foram importantes, mas a segurança também pesou. A topografia de Jerusalém fazia dela uma cidade ideal para a sede do reino. Construída sobre uma colina rochosa e rodeada nos 3 lados por vales e colinas, a cidade estava vulnerável apenas no lado norte. O vale de Inom ficava ao sul, o vale de Cedron a leste e o vale de Tipopeão a oeste. Salmos 48, versículo 2 e 50, versículo 2 louvavam as características de Jerusalém. O povo de Israel sempre amou a cidade de Jerusalém e nascer nela era, na verdade, uma grande honra, conforme Salmos 87, versículos 4 a 6. Ainda hoje, essa cidade é reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos. Compreendendo o versículo 8, os jebuseus que viviam em Jerusalém pensavam que sua cidade era inconquistável e que até os cegos e coxos podiam defendê-la. Essa orientação deixou Davi indignado. Ele sabia que o Senhor havia prometido a Moisés que Israel conquistaria todas as nações que viviam em Canaã.
incluindo os jebuseus, conforme Êxodo 23, versículos 23 e 24. Deuteronômio 7, versículos 1 e 2 e capítulo 20, versículos 17. Então, pela fé, ele planejou o seu ataque contra a cidade. Compreendendo o versículo 11, o palácio de Davi provavelmente foi construído para ele após suas guerras bem-sucedidas contra os filisteus, conforme versículos 17 a 25. Talvez essa tenha sido a maneira de Irão reconhecer a ascensão de Davi ao trono. Sem dúvida, o rei fenício também apreciava o fato de que Davi havia derrotado seus vizinhos hostis, os filisteus. Exposição bíblica dos versículos 13 e 14. As Escrituras têm 4 listas dos filhos de Davi. Aqueles que nasceram enquanto ele reinou em Hebrom, conforme capítulo 3, versículos 2 a 5, e aqueles que nasceram depois que ele se mudou para Jerusalém, conforme capítulo 5, versículos 13 a 16 e 1 de Crônicas, capítulo 3, versículos 1 a 9, capítulo 14, versículos 4 a 7. Compreendendo o versículo 20, alguns comentaristas acreditam que os guerreiros gaditas se juntaram ao exército de Davi neste momento, conforme 1 de Crônicas, capítulo 12, versículos 8 a 15. E esta foi provavelmente a ocasião em que 3 de seus guerreiros romperam as linhas dos filisteus e obtiveram água do poço de Belém para seu senhor, conforme 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 3 a 17, e 1 de Crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19. Aquele foi um ato de grande fé e coragem, e eles fizeram isso em resposta a um desejo do coração de Davi, e não uma ordem expressa. Aqueles homens arriscaram a vida porque amavam seu rei e queriam agradá-lo. Que exemplo para seguirmos! Exposição bíblica dos versículos 22 a 25. Por meio desta vitória, Israel retomou o território que Saul havia perdido em sua última batalha. Nas campanhas seguintes, Davi recuperou também as cidades que os filisteus haviam tomado de Saul, conforme capítulo 8, versículos 1 e 1 de Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Davi empreendeu seguidas batalhas contra os filisteus e o Senhor lhe deu uma vitória após outra, conforme 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22. O povo de Israel há muito havia reconhecido que Davi era um guerreiro valente e hábil, e estas 2 vitórias renderam ainda mais glória a Deus e honra ao seu servo. Ao derrotar os filisteus, Davi advertiu os inimigos de Israel de que era melhor tomar cuidado com o que faziam com ele e ao seu povo. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 5, com a exposição bíblica dos versículos 23 e 24. Qual era o som no topo das árvores? Só o vento? Anjos? Conforme Salmo 104, versículo 4. A chegada de Davi para conduzir o seu povo à vitória? A estratégia funcionou e Davi esmagou o inimigo. Crer em Deus não significa que podemos sempre reconhecer o modo como Ele trabalha em nosso favor. Cabe a nós confiarmos nele e vivermos em obediência. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 103. A misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade.
não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem a palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma, o Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 103, não há pedidos neste salmo, ele somente louva ao Senhor. O texto também nos exorta a não esquecer as bênçãos depois que as recebemos e a desfrutamos delas. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Davi começou com louvor individual e pessoal, conforme Salmos 103, versículos 1 a 6. Depois passou para a adoração nacional, versículos 6 a 19, e concluiu com o louvor universal, versículos 20 a 22. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Bendiga o Senhor, versículo 1, significa alegrar o coração de Deus, expressando amor e gratidão por tudo o que Ele é e faz. Os pais ficam satisfeitos quando os filhos simplesmente são gratos e os amam, sem pedir nada. O verdadeiro louvor vem de um coração agradecido que, sinceramente, deseja glorificar e agradar ao Senhor. Todo meu ser, tudo que há em mim, significa que tudo em nós, coração, alma, mente e força, conforme Marcos 12, versículos 28 a 31, está voltado para o Senhor. A expressão também significa que estamos preparados para obedecer à sua vontade depois que o nosso louvor terminar. Compreendendo o versículo 2, damos graças ao Senhor antes de recebermos nosso alimento e isso está correto. Mas o povo judeu também deveria dar graças depois de se alimentar e de se lembrar de que o Senhor lhe tinha dado sustento, conforme Deuteronômio 8, versículo 7 a 20. Qualquer hora é um bom momento para render ações de graças. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Nestes versículos, Davi listou 6 bênçãos especiais dadas pela mão do Senhor: perdão, cura, redenção, amor, satisfação e renovação. A palavra traduzida por perdoa é usada nas Escrituras especificamente como referência ao perdão dado por Deus aos pecadores, conforme versículos 10 a 12. Já a palavra aqui usada para pecados descreve a ideia de algo torcido e distorcido. Aqueles que confiam em Cristo reconhecem o perdão de Deus. Conforme Efésios 1, versículo 7, Colossenses 1, versículo 14, capítulo 2, versículo 13. Compreendendo o versículo 4, a palavra resgata faria o povo israelita se lembrar de que havia sido libertado da escravidão do Egito, conforme Êxodos 12 a 15. A declaração descreve o Senhor resgatando alguém prestes a cair em um poço mortal.
e o poço é um símbolo do Sheol, conforme Salmos 6, versículo 5, capítulo 16, versículo 10 e capítulo 28, versículo 1. O mundo dos mortos. O próprio Davi diversas vezes esteve muito perto da morte. Por isso, talvez ele tivesse em mente a possibilidade de uma morte prematura. Exposição bíblica dos versículos 6 a 18. Sendo um Deus santo, o Senhor se irritou com o pecado e os israelitas estavam propensos a se rebelar contra ele. Mas, em sua compaixão, Deus os perdoou. Isso foi possível porque, um dia, seu filho iria morrer por aqueles pecados em uma cruz. Conforme Salmos 86, versículo 15, o livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 6. A imagem em Salmos 103, versículos 8 a 12, é a de um tribunal em que Deus é o juiz e, ao mesmo tempo, promotor. Ele tem todas as provas de que precisa para nos condenar, mas não prolonga o julgamento. Quando o juiz é pai dos acusados diante da morte de Jesus pelos pecados cometidos por eles, há perdão pleno e gratuito à disposição de todos os que o pedem. Se Deus nos desse o castigo que merecíamos, estaríamos sem esperança, conforme Esdras 9, versículo 13. Todavia, a punição que cabia a nós foi imposta a Jesus, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6. Compreendendo o versículo 10, se não fosse a morte de Cristo na cruz, não poderia haver o perdão de nossos pecados. Sim, Deus é como um pai carinhoso, mas sua compaixão não é um sentimento emocional superficial. Um Deus santo exige que sua lei seja cumprida, e só seu Filho perfeito poderia cumprir essa lei, conforme Romanos 3, versículos 19 a 31. Exposição bíblica dos versículos 19 a 20. Quando adoramos o Senhor Deus, adoramos o Rei do Universo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas que Ele criou, incluindo as estrelas e os planetas, conforme capítulo 33, versículo 6, e o livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26. E os anjos, conforme Salmos 91, versículo 11, e 2 de Reis, capítulo 6, versículos 17 a 20, que são servos para os santos, conforme Hebreus 1, versículo 14. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 103, trago o versículo 22. Ninguém no inferno bendiz o Senhor, mas todas as criaturas no céu não fazem outra coisa senão engrandecer o seu santo nome. Nós, que estamos neste mundo, podemos desfrutar do céu na terra, enquanto nos unimos a elas para expressar gratidão pelas bênçãos do nosso grande Deus. Bendiga o Senhor a minha alma. Vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 1. Prefácio e saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma.
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. A santidade na vida. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme às paixões que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém. Compreendendo o livro 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O uso que Pedro faz do termo eleitos não implica que ele estava escrevendo apenas aos cristãos judeus. Certas declarações em sua carta sugerem que alguns de seus leitores se converteram do paganismo gentil, conforme versículos 14, 18, capítulo 2, versículos 9 a 10, capítulo 4, versículos 1 a 11. Sem dúvida, as igrejas que receberam esta carta congregavam tanto judeus como gentios. Notaremos uma série de referências e alusões do Antigo Testamento nesses capítulos, fazendo os israelitas se lembrarem da vida como estrangeiros no Egito, conforme Êxodo 22, versículo 21. Pedro exorta os cristãos a viverem como peregrinos no mundo. Por causa disso, eles são considerados estranhos aos olhos do mundo, conforme 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4. Os padrões e os princípios dos cristãos diferem dos valores mundanos, e isso dá oportunidade tanto para testemunhos como para conflitos. Descobriremos nesta epístola que alguns dos leitores estavam passando por sofrimentos por causa do seu estilo de vida diferente. Compreendendo o versículo 2, este milagre começou com Deus. Fomos escolhidos pelo Pai, conforme Efésios 1, versículo 3 a 4. Isso ocorreu nos profundos desígnios da eternidade e não sabíamos nada sobre ele até que nos foi revelado na palavra do Senhor. A escolha, eleição de Deus, não foi baseada em algo que fizemos porque nem estávamos em cena. Também não se fundamentou em algo em que Deus viu que seríamos ou faríamos. A eleição divina foi baseada totalmente em sua graça e amor.
Exposição bíblica dos versículos 3 a 4. Observe a descrição desta herança, pois é totalmente diferente de qualquer herança terrena. Primeiro, ela jamais poderá parecer macular-se ou perder o seu valor, uma vez que é imaculada. Ela não pode ser manchada ou desvalorizada de forma alguma, portanto, nunca envelhecerá, porque é eterna, e ela não pode se desgastar, nem pode nos decepcionar de modo algum. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Devemos lembrar que todos os planos e ações de Deus aqui são uma preparação para o que Ele tem reservado para nós nos céus. Nosso Senhor está nos preparando para a vida e o serviço que ainda estão por vir. Ninguém sabe tudo o que nos espera no céu. Mas de uma coisa sabemos: hoje a vida é uma escola na qual Deus nos treina para o nosso ministério futuro na eternidade. Isso explica a presença de provações em nossa vida. Elas são alguns dos instrumentos e livros de Deus na escola da experiência cristã. Compreendendo o versículo 6, a verdade importante que devemos saber sobre estes peregrinos, conforme versículo 1, é que eles estavam passando por um momento de sofrimento e de perseguição. Pelo menos 15 vezes nesta carta, Pedro se refere ao sofrimento e ele usou 8 diferentes palavras no grego para fazer isso. Alguns desses cristãos estavam sofrendo porque estavam levando uma vida temente a Deus e fazendo o que era bom e correto. Outros sofriam repreensão por causa do nome de Cristo, sendo afrontados por pessoas não salvas. O apóstolo escreveu para encorajá-los a serem boas testemunhas para os seus seguidores e para lembrar que o sofrimento deles os levaria à glória. Compreendendo o versículo 8, fé significa entregar tudo a Deus e obedecer a sua palavra, a despeito das circunstâncias e consequências. Amor e fé andam juntos. Quando você ama uma pessoa, você confia nela, e a fé e o amor juntos ajudam a fortalecer a esperança, pois onde encontrarmos fé e amor, encontraremos a confiança para o futuro. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Confiamos em Deus e Ele supre nossas necessidades. Se o amamos, confiamos no Senhor e nos alegramos nele. Então, podemos receber dele tudo aquilo de que precisamos para transformar provações em triunfos. O que Pedro exortou os seus leitores a fazer foi exercer o amor, a fé e a alegria, a fim de que pudesse experimentar um pouco da glória do céu em meio ao sofrimento na terra. Compreendendo o versículo 13, quando concentramos os nossos pensamentos no retorno de Cristo e vivemos de acordo com eles, escapamos das muitas coisas mundanas que sobrecarregam nossa mente e dificultam o nosso progresso espiritual. Compreendendo o versículo 16, a palavra de Deus tem um ministério de santificação na vida de cristãos dedicados, conforme João 17, versículo 17, tornando-nos santos. Aqueles que se deleitam na palavra de Deus, meditam nela e procuram obedecer a ela, irão conhecer a direção e a bênção de Deus em sua vida, conforme Salmos 1, versículos 1 a 3. A palavra revelada à mente de Deus, por isso, devemos aprendê-la. Ela também revela o coração de Deus, por isso, devemos amá-la. Por fim, ela revela a vontade de Deus e por isso devemos vivê-la. Todo o nosso ser, mente, vontade e coração deve ser controlado pela palavra de Deus. Compreendendo o versículo 17, diante do fato de que o Pai amorosamente disciplina seus filhos hoje e julgará as obras deles no futuro, devemos cultivar uma atividade de temor a Deus. Não se trata do temor servil de um escravo diante de um senhor, mas da reverência amorosa de um filho diante de seu pai. Não se trata de medo do julgamento, conforme 1 João capítulo 4, versículo 18, mas o medo de decepcionar o Senhor ou pecar contra o seu amor. É esse o temor de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Uma reverência séria pelo Pai. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Pedro capítulo 1, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Pedro fez seus leitores se lembrarem do que eles eram. Para começar, eram escravos que precisavam ser libertados. Não só temos uma vida de escravidão, mas também uma experiência de vazio. Pedro também os fez lembrar do que Cristo fez
O Salvador derramou o seu precioso sangue para comprar-nos da escravidão do pecado e libertar-nos para sempre. Quando meditamos no sacrifício de Jesus por nós, devemos, sem dúvida, ter vontade de obedecer a Deus e viver uma vida santa para a sua glória. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.